Bom, então eu vinha falando, né, que o Brasil ele é tido como um país de democracia racial por conta da miscigenação e expliquei um pouco por que a miscigenação, até a própria miscigenação do país, ela é de caráter racista porque ela vem de uma política governamental de branqueamento, né, pela crença de que branqueamento iria levar a sociedade a uma evolução e também com medo de revoltas dos negros aqui no Brasil, certo? E aí, para derrubar esse mito da democracia racial, né, para tirar essa ideia de que o Brasil é um país que não tem racismo, eu mostrei alguns gráficos para vocês e agora estou trazendo algumas outras estatísticas, né? Os negros correspondem, como eu disse, a 78% do grupo de risco de ser vítima de homicídio no Brasil, 61% dos presos no Brasil são negros, né? Existe uma política de encarceramento que ela é, sobretudo, racista, porque negros e brancos podem cometer os mesmos delitos, mas muitas vezes a pena recai apenas sobre as pessoas negras, né? Existem diversos estudos sobre isso. Inclusive estudos que analisam o mesmo delito por pessoas brancas e por pessoas negras. Aumento de 54%. Em 2015, houve um aumento de 54% dos feminicídios, né, que é o assassinato das mulheres, em relação às mulheres negras, enquanto o assassinato das mulheres brancas caiu 10%. Mas existem dados e pesquisas que mostram que a mulher negra é ainda mais vítima da violência e do feminicídio, tá? Isso por conta de toda a vulnerabilidade social que já recai sobre a população negra de forma geral, que se soma a vulnerabilidade da mulher com relação ao machismo. Os negros ocupam apenas 30% dos cargos de chefia, né? O último dado do IBGE também, ou seja, dos cargos mais altos de comando das empresas, só 30% são ocupados por pessoas negras, né? E aí a discussão que se faz é muito importante que se perceba que aqui a gente não está falando de falta de capacidade dessas pessoas de ocuparem cargos ou de acessarem o ensino superior, como eu mostrei no gráfico anterior, mas sim da falta de oportunidade que essas pessoas sofrem, né, por conta de um racismo estrutural. E aí, se a gente voltar historicamente para poder entender da onde que vem essa tamanha desigualdade, a gente pode entender que o povo negro ele ficou, no Brasil especificamente, escravizado por 300 anos, mais de 300 anos. O Brasil é o último país, né, praticamente da América que vai abolir a escravidão. E quando faz isso, não faz uma política reparadora. Então, ele simplesmente liberta os negros, mas não há uma preocupação de inserir esse negro na sociedade de classes, né, na sociedade de mão de obra assalariada. Não há uma preocupação de dar terra, de dar propriedade para esses negros que foram por anos e anos utilizados como mão de obra sem nenhuma remuneração. É isso que, inclusive, é a característica do trabalho escravo, né? Eles não têm remuneração, eles não poderiam simplesmente serem libertos e comprar uma terra, comprar uma casa. Não dava, eles não tinham renda para isso, né? Eles foram escravizados sem pagamento. Então, essa é uma questão muito importante. A abolição da escravidão, ela não diminuiu o preconceito e nem inseriu o negro na sociedade de classes, no trabalho assalariado. Pelo contrário, na hora que começou a haver trabalho assalariado no Brasil, com a industrialização, com o processo de imigração, o que aconteceu? Houve o incentivo à imigração europeia para o Brasil com a política de branqueamento. Então, o negro que era tido como útil, né, para usar essa palavra dentro do contexto da escravidão, ele era tido como útil para o trabalho escravizado. Ao ser liberto, ele é desconsiderado para o trabalho assalariado. Os postos de trabalho vão passar a ser ocupados por imigrantes europeus, né? E aí, basicamente, os últimos slides, o que a gente pode compreender um pouco sobre esse assunto? Existe uma questão chamada branquitude e negritude. Eu vou diferenciar para vocês entenderem o que eu quero falar. O racismo, como eu disse, ele não é uma invenção dos negros, certo? O racismo, a divisão da sociedade em raças, né? Como eu já disse, não é exatamente do ponto de vista biológico, é do ponto de vista histórico e cultural. Essa divisão de raça e essa hierarquização de uma raça sendo superior à outra é uma invenção dos europeus brancos para a dominação de outros povos, né? Esse processo de racismo, ele muitas vezes a gente só fala sobre a vítima do racismo, que é o homem, a pessoa negra, né? O homem, a mulher negra, fala sobre os indígenas, mas a gente esquece de falar sobre a responsabilidade do homem branco nisso. Do homem branco, eu digo ser humano branco, né? Por quê? O branco sendo responsável por essa divisão de raça, ele vai acabar
não se racializando, ele vai considerar que ele é o padrão da evolução e a raça, quem tem são os outros, né? Ou é o negro que é o racista, é o índio que é racista, porque quando eu escuto muito, por exemplo, quando um negro fala, existe, põe a camiseta lá 100% negro, eu já vi branco dizer que aquilo que era racismo. Aí eu falo, peraí, o fato de ele ter orgulho de ser negro, ele está sendo racista? Aí o branco normalmente fala que porque todos somos iguais. Pois é, biologicamente todos nós somos iguais, com certeza. Agora, grupos raciais, né, negro, indígena, enfim, não foram tratados de forma igualitária na sociedade, né? E a forma do homem branco pensar com esse discurso de que todos são iguais, de que não tem racismo, é uma forma de branquitude. O que é branquitude? Eu coloco aí no slide. É o pacto, um pacto direto ou não, consciente ou não, né? É um pacto, literalmente, entre pessoas brancas, né, formados por brancos, desculpa, tem um erro de digitação ali, agora que eu vi, para a manutenção do seu status quo, ou seja, do seu poder e posição social e privilégios. Então, quando um branco, por exemplo, fala que não tem racismo, ele está falando que não tem racismo porque ele não quer discutir o racismo que coloca o negro, por exemplo, na posição de maior vulnerabilidade social, de que coloca o negro como ocupante da classe mais baixa do ponto de vista do rendimento, certo? Então, isso é uma branquitude, quando não se discute, quando o branco, consciente ou inconscientemente, não discute o seu próprio papel de opressor no racismo, ele, na verdade, ele está compactuando com os brancos de forma geral para manter a sua posição social. Os brancos, os brancos, e eu me insiro nisso, eles herdam privilégios historicamente, né? O fato de eu ser branca me coloca numa posição de menos vulnerabilidade de violência policial, por exemplo. Isso não significa que eu tenha culpa por isso. E aqui é muito importante o discurso, porque quando eu falo isso, as pessoas falam, mas eu não tenho culpa, não escravizei ninguém no passado, enfim. Mas eu não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilidade. É minha responsabilidade, enquanto pessoa branca, refletir sobre os meus próprios privilégios, refletir que por eu ser branca, eu, por exemplo, tenho menos chance de ser abordada pela polícia na rua, né? Enquanto a mesma pessoa sendo negra, né? Uma pessoa sendo negra, ela tem muito mais chance de ser abordada na rua. Vou dar 2 exemplos básicos. A minha coordenadora da outra escola que eu trabalhava, ela é branca, casada com um negro. Ela saindo de um casamento, por exemplo, ela foi parada pela polícia, o carro que ela estava com o marido dela foi parado pela polícia, a polícia puxou ela para um lado, puxou o marido dela para o outro e perguntou se ela estava sendo sequestrada, dizendo para ela que ela podia falar, que ela estava segura, porque ela podia estar sendo sequestrada e que a polícia tinha lá chegado para resolver o assunto, né? Que numa abordagem cotidiana a polícia teria percebido desse sequestro. Os dois estavam vestidos com roupa de gala de casamento, mas mesmo assim eles acreditavam que o fato dela ser branca, estar num carro com uma pessoa negra, poderia levar a crer que a pessoa negra estivesse sequestrando ela. Isso é um exemplo clássico daquela pergunta que eu fiz no início, de quando que você percebe que você é branco, quando você percebe que você é negro. Isso é a discussão que a branquitude, que as pessoas brancas têm que fazer, que é discutir o próprio privilégio, um privilégio que é herdado, não é culpa minha, mas é minha responsabilidade compreender, porque numa situação dessa, ele é tido como ladrão e ela como vítima, entende? Isso é uma questão de responsabilidade, uma responsabilidade que não deve ficar apenas no nível do debate, mas que deve ser, sobretudo, proposta ações de questão da violência policial, né, discutir a desigualdade financeira entre pessoas brancas e negras. Um outro exemplo aí é um exemplo pessoal. Uma vez, o meu cabelo é cacheado, né? Não sei se vocês viram. Eu estava no meu outro trabalho e a pessoa falou assim, nossa, o seu cabelo é tão bonito. Aí eu falei, muito obrigada. É bonito porque ele não é assim, crespo, que nem de negro. Um exemplo banal, assim, tá falando meu cabelo, mas aí eu percebo, né, o quanto o fato de eu ser branca faz com que o meu cabelo seja considerado bonito e a pessoa, se fosse a pessoa negra, que tivesse também um cabelo cacheado, crespo, que seja, já não seria considerado algo positivo, não seria considerado algo digno de elogio. Então, isso que eu passei, o fato de uma pessoa branca elogiar o meu cabelo, por ele ser um cabelo cacheado, que não parece com cabelo de negro, isso é uma branquitude que eu, mesmo sem querer, estou herdando, né? Eu estou herdando isso, eu sou a pessoa que
tem o cacheado que é aceitável na sociedade, mesmo que eu ache que todos os cacheados, todos os crespos deveriam ser valorizados. Mas eu, como branca, tenho esse privilégio de que o meu cabelo é o cabelo legal. Se o negro coloca um black power, ele vai ser mal visto na sociedade. Vai ter pessoas no trabalho pedindo para ele cortar. E o que é a negritude? A negritude é uma reação à branquitude. Então, quando o negro usa camiseta 100% negro, ele não está sendo racista, ele está reagindo a um racismo que foi criado pelos homens brancos, né? Então, o que é a negritude? Resistência à reação da branquitude, né? Eles estão reagindo ao movimento da branquitude. O movimento da branquitude, ele não é oficial, ele não é oficializado, né? Assim, somos branquitude. Quer dizer, até existe esse tipo de movimento, mas ele é, como eu disse, algo consciente ou inconsciente compartilhado por pessoas brancas. Então, o negro, para se salvar e resistir contra essa opressão das pessoas brancas, ele forma a identidade negra, que é o orgulho de ser negro, que é o empoderamento negro, que a gente estava até falando, né, no início, para se contrapor ao racismo. E aí veio um conceito muito importante, trazido pelo estudioso Lourenço Cardoso, que é a branquitude crítica e a branquitude acrítica. A branquitude crítica é aquele branco que tem consciência de que o racismo é errado e que quer se opor a isso. Só que mesmo assim, por ser branco, ele acaba reproduzindo determinados privilégios que ele herdou historicamente. A branquitude acrítica é aquela que não faz a crítica contra o racismo, é aquela literalmente racista. Por exemplo, o Ku Klux Klan, certo? Aquele grupo dos Estados Unidos supremacista branco que por muitos anos matou, queimou pessoas negras vivas e que agora tem encontrado até alguma ressonância na sociedade americana, é uma branquitude acrítica. Eles não fazem a crítica do racismo, eles são literalmente pessoas que acreditam numa supremacia racial, de que branco é melhor que negro. O que muitas pessoas brancas se encaixam? Na branquitude crítica. Eu sou branca, eu acredito que o racismo é errado, mas em algumas situações do cotidiano, eu sei que eu sou privilegiada pela minha condição de branca. Falar de racismo não significa que a vida do branco é fácil, mas significa que a cor da pele não dificultou ainda mais. Eu acho que isso explica muito. De racismo não significa que a vida do branco seja fácil, significa que o fato de ele não ser negro não recai mais uma opressão, né? Não dificulta ainda mais. Existe uma pesquisadora, eu não me lembro agora o nome dela, mas depois eu posso passar para vocês se quiserem divulgar. Ela fez uma pesquisa sobre desigualdade racial entre pessoas brancas e pobres, moradoras de rua. Estava tentando investigar se nessa condição que é da pauperização máxima da sociedade, né? A pessoa não tem trabalho, não tem escolaridade, né? Não está frequentando nenhum ambiente acadêmico, não tem trabalho, não tem casa, enfim. Ela queria descobrir se nessa condição onde que a gente acredita que todo mundo sofreria os mesmos males, se haveria alguma desigualdade racial. E ela descobriu que, por exemplo, um relato de uma pessoa que ela entrevistou, moradora de rua, ela disse que o morador diz, o fato dele ser branco o ajuda, por exemplo, quando ele quer entrar numa loja, num shopping, para fazer as necessidades dele no banheiro. Quando ele é branco, ele consegue mais do que um colega dele que era negro, que quando o mesmo colega sente necessidade fisiológica de ir no banheiro, ele é barrado no shopping, não deixam ele entrar, mas o branco consegue. Então, esse é um dos exemplos que ela faz uma pesquisa com uma amostra muito maior na cidade de São Paulo, e aí ela vai mostrando como a questão racial, a desigualdade, né, a opressão por conta da raça, ela acontece em diversos níveis sociais. O rico negro também vai sofrer um preconceito do que o rico branco. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vê pessoas que são negras, que têm poder financeiro, mas são barradas, por exemplo, em porta de hotel. Ou, por exemplo, no avião, acredito, eu vi recentemente também uma história que virou até notícia, a pessoa, ela era negra, tinha dinheiro, e ela era a classe executiva do avião lá que ela ia pegar, e os funcionários acreditavam que ela tinha roubado aquele ticket, que ela não poderia ser, né, ocupante de uma classe executiva. A pessoa teve que provar que ela tinha dinheiro para pagar aquilo, né? Aquela ideia, ou seja, a questão racial, ela perpassa todas as classes sociais, né? E é importante que os brancos pensem sobre os seus próprios privilégios. E é essa a mensagem que eu quero dizer, dando algumas dicas. A branquitude é naturalizada, percebida como padrão, como algo universal. Para os brancos, quem tem raça são os outros. Quando o branco desperta da racialização, parece que bateu a cabeça numa porta de vidro, como diz a pesquisadora Edith Pisa.
O que ela está querendo dizer? Quando você percebe o quão privilegiado você é por ser branco, é como se você tivesse batido a cabeça numa porta de vidro, né? Então, ou seja, você está andando lindamente achando que não tem nenhum obstáculo, que tá tudo certo, e aí você dá de cara com a porta de vidro, ou seja, é um choque você perceber o quão privilegiado você é por ser branco. E essa necessidade precisa acontecer, que as pessoas têm que refletir, porque o racismo, ele não é algo que só deve ser discutido por pessoas negras. Para o racismo acabar, as pessoas brancas precisam compreender o quanto elas são responsáveis por atitudes de opressão por conta de raça.